Bom dia aos Juntos pela Saúde. Os últimos 4 programas foram destinados a dar mais conhecimento de uma das doenças mais frequentes em Portugal e no mundo, a hipertensão arterial. O tema de hoje vai ser dedicado ao abuso do tabaco, ou seja, ao tabagismo. O que é, pois, o tabagismo? Segundo a Organização Mundial de Saúde, o tabagismo é uma doença crónica em que se verifica o consumo excessivo e persistente de tabaco. É uma toxicomania. O tabagismo é a principal causa de morte evitável e de incapacidade no mundo. Em Portugal morrem cerca de 12 mil pessoas por ano, o que quer dizer que por dia morrem 33 pessoas. 33 pessoas por dia. Devido a doenças provocadas pelo abuso do tabaco. Inquietante, não é? A boa notícia é que a mortalidade está a diminuir. Há 20 ou 30 anos morria mais gente devido ao tabaco. Mas mesmo assim o tabagismo é ainda responsável por mais de 10% das mortes. 1 em cada 10 pessoas morre em consequência do tabagismo. Maioritariamente homens. Morrem 4 vezes mais homens que mulheres por causa do tabaco. Mas nas mulheres o tabaco é também uma das principais causas de morte. Um fumador tem em média menos de 10 anos de vida que um não fumador. Quase metade das mortes são devidas a diferentes tipos de cancro, particularmente o cancro do pulmão. Outra boa parte das mortes são devidas a doenças cardiovasculares e respiratórias, designadamente a doença pulmonar obstrutiva crónica, mais popularmente conhecida por bronquite crónica. Apesar destes números, a maioria dos fumadores não reconhece que o tabagismo é um fator de risco importante para a sua saúde. Não é considerada uma doença que importa evitar ou tratar. Cerca de 30% da população que diz fumar 1 a 2 maços por dia está mesmo convencida que o seu vício apresenta somente, reparem, alguns riscos para a saúde. Alguns riscos. Como? É esta a população que está em risco máximo e, apesar disso, está convencida que só tem alguns riscos? Surpreendente. Qual é a prevalência do abuso de tabaco? 1 em cada 5 pessoas em Portugal abusa de tabaco. 85% dos quais de modo diário. Existem mais de 1.150.000 fumadores e mais de 620.000 fumadoras. Portanto, 2 vezes mais fumadores que fumadoras. A grande maioria dos consumidores inicia o hábito entre os 12 e os 20 anos, em grande parte por influência dos amigos ou por curiosidade. Mais de 40% dos homens fumam mais que 20 cigarros por dia, contra menos que 15% das mulheres. Entre os jovens de ensino público, dos 13 aos 18 anos, 20% relatam ter já fumado, embora se verifique um incremento progressivo entre os 13 e os 18 anos, com taxas de 4% para os primeiros e de 32% para os jovens com 18 anos. A prevalência do consumo de tabaco nessa mesma faixa etária foi igual ou tendencialmente maior nas raparigas. Ao contrário do que seria de esperar, o hábito de fumar está a aumentar nas mulheres e entre a população estudantil, se extrapolarmos o resultado do Inquérito Nacional em Meio Escolar, que mostrou um aumento do consumo de tabaco entre 2006 e 2011 entre os alunos do secundário e do terceiro ciclo. Entre 12% a 32% dos adolescentes, rapazes ou raparigas, entre os 12 e os 15 anos, começam a fumar. Entre 35% a 40% dos alunos do secundário declararam ter fumado nos 30 dias anteriores ao inquérito. Um dado verdadeiramente alarmante. Este aumento de abuso de tabaco verifica-se apesar de quase a totalidade dos estudantes entenderem que fumar é muito prejudicial à saúde. Os alunos acham que fumar faz mal, mas apesar disso continuam ou iniciam o hábito de fumar. Extraordinário. As adolescentes e as mulheres estão a fumar cada vez mais. A prevalência é de tal modo significativa que 1 em cada 4 mulheres entre os 15 e os 64 anos são já fumadoras. Em relação ao tabagismo passivo, a situação em Portugal melhorou drasticamente nos últimos anos. Poucos locais públicos permitem que se fume dentro das suas instalações. O panorama já pode ser algo diferente no que diz respeito à prevalência da exposição ao fumo de tabaco em casa. Não se sabe exatamente quantos fumadores consomem tabaco em suas casas.
Não se sabe quantos fumadores é que colocam em risco os demais familiares ou amigos. De acordo com o Inquérito Nacional de Saúde Pública de 2014, 8,6% da população com 15 ou mais anos referiu que estava exposta diariamente ao fumo ambiental, sendo que 5% destes estava exposto ao fumo 1 ou mais horas por dia. O principal local de exposição são os locais de lazer, depois os lares e, por último, os locais de trabalho. Ao fumar no seu domicílio, o fumador coloca-se a si e aos que amam em risco, com a agravante de muitos deles serem crianças e adultos jovens. Se alguns telespectadores que nos estão a ver fumarem em casa, rogo-vos, não o façam. Provem que amam de verdade a vossa família e vão para a varanda ou vão para a rua fumar. Ou melhor ainda, acabem com esse vício, acabem de vez com essa droga. Fumar à frente de quem se ama é um ato de egoísmo inaceitável e incompreensível. Pensem nisso. As mesmas palavras se aplicam quando uma família inteira é levada para um local cheio de fumo de cigarro ou de qualquer tipo de tabaco. Por que é que as pessoas gostam de tabaco? Por várias razões. A primeira e a principal tem a ver com os efeitos da nicotina. A nicotina provoca prazer, provoca bem-estar, provoca um efeito relaxante, quer a nível psíquico, quer a nível físico. A nicotina origina despreocupação, tranquilidade e diminui o stress. A pessoa que fuma adora também todo o ritual ligado ao uso do tabaco, do cigarro, cachimbo, charuto, cigarrilha, cigarro de enrolar. É uma cerimónia rotineira, cheia de estilo. É um conjunto de gestos, por muitos julgados charmosos, ou uma série de sensações únicas e altamente cativantes. O abuso de tabaco é, acima de tudo, uma dependência psíquica, química e comportamental, vivida em simultâneo pelo fumador. O problema é que o efeito da nicotina é passageiro. Quando passa, o fumador começa a sentir-se mal e é obrigado a fumar novamente, para se sentir bem de novo. E porquê é que o tabagismo é uma dependência, é um vício? É uma dependência porque o fumador não consegue libertar-se do vício. Depois porque necessita de fumar cada vez mais para se sentir bem de novo. Desenvolve, portanto, a tolerância à nicotina. Quando dá por ela, já está a consumir 2 maços por dia, pois só assim atinge o mesmo patamar de prazer alcançado previamente com 12 ou 20 cigarros. É uma dependência. Porque se sente mal quando diminui ou deixa de fumar. Por essa razão, não consegue deixar o vício, apesar das várias tentativas. Finalmente, o tabagismo é uma dependência porque o fumador mantém o hábito, apesar de saber que se está a autodestruir. O tabaco é, por conseguinte, uma droga. Percebe-se agora porque é tão difícil ao fumador deixar de fumar e porque é que se verificam tantas e tantas recaídas ou tantas e tantas retomas do vício. Sabem quais são os sintomas que os fumadores têm quando deixam de fumar? Ou melhor, sabem quais são os efeitos devido à falta de nicotina? Ou ainda, por outras palavras, sabem quais são os sintomas da abstinência à nicotina? São vários. O corpo costuma receber uma dose diária de nicotina, que lhe causa prazer e outras sensações boas. Quando essa dose diminui, o fumador começa a sentir um conjunto de sintomas que o avisam de que está na hora de repor o nível de nicotina no seu corpo. Se não fumar de novo, esses sintomas vão ficar cada vez mais intensos e podem tornar-se difíceis de suportar. O primeiro desses sintomas é o desejo intenso de fumar. Ao fim de algumas horas, e até há 48, após o último cigarro, o desejo de fumar vai aumentando ainda mais, tornando-se quase insuportável, entrando o fumador no período de abstinência, um período em que se verifica a total falta de nicotina do corpo. Este período é caracterizado por ansiedade extrema, irritabilidade e frustração, mau humor, raiva, depressão, falta de concentração, tremores, suores, cansaço, tonturas, dores de cabeça, insónias e, por vezes, alguma agitação.
A irritabilidade, a ansiedade, a falta de concentração e as insónias estão sempre presentes. Estes sintomas, com o tempo, tendem a diminuir de intensidade, acabando por desaparecer ao fim de alguns dias. Os primeiros dias são, na realidade, penosos. Mas, à medida que o tempo passa, o período de abstinência começa a ser suportável, já que os sintomas ficam menos intensos. A prisão de ventre e o aumento das secreções nasais, o aumento do apetite e a tosse ou catarro são também vulgares neste período. A duração da fase de abstinência varia de acordo com o número de cigarros previamente consumidos pelo fumador e de fumador para fumador. Raramente ultrapassa um mês. É, pois, uma outra razão para os fumadores não conseguirem deixar de consumir o tabaco. Sofrem realmente muito com a falta de nicotina. Para além de ser uma droga, acham que a nicotina pode ser considerada também um veneno? A resposta é simples. É um veneno. É um veneno porque um em cada dois seres humanos não fumadores que tome 60 mg de nicotina de uma só vez pode morrer. E para crianças bastam 10 mg de nicotina para as poder matar. E porquê é que o cigarro faz mal à saúde? Em primeiro lugar, desejaria distinguir o uso do tabaco existente nos cigarros daquele presente no cachimbo, charuto, cigarrilha, tabaco de inalar ou tabaco de mascar. O tabaco em si contém menos produtos nocivos na sua composição quando comparado com os cerca de 4.700 substâncias químicas existentes no cigarro. 70 delas com potencial para causar cancro. A mais conhecida é o alcatrão, um acelerador da produção de células cancerosas. Contém ainda substâncias radioativas, metais pesados, amoníaco, cianeto, nitrosaminas, benzeno, etc, etc, etc. E uma outra substância, que já falámos, que é a nicotina. Essa grande responsável pela mais frequente dependência que atinge o ser humano. Um cigarro tem 10 mg de alcatrão e 1 mg de nicotina. Portanto, uma coisa são os malefícios do tabaco, outra coisa são os malefícios do cigarro. Estes bem mais relevantes que os primeiros. Para quem fumar somente a planta do tabaco, a planta pura vinda diretamente da natureza, os riscos são muito menores. Se existir a intervenção da indústria do tabaco, os riscos aumentam. A nicotina pode ocasionar vários efeitos no nosso organismo. Destaco, para além dos seus efeitos na esfera psíquica, atrás mencionados, o aumento do número das pulsações e das respirações, a produção excessiva da saliva, a diminuição da pressão do suco gástrico, o reforço da atividade intestinal, o aumento da tensão arterial e o favorecimento da produção de coágulos. Possui ainda um efeito antidepressivo. Quanto à possibilidade de provocar cancros ou doenças cardiovasculares ou respiratórias, essa ainda está por provar. Reparem nesta imagem que estamos a ver agora, que é uma autópsia do cigarro, em que realmente se notam os vários componentes nocivos que o incorporam, desde no filtro ao próprio tabaco. Não se surpreende, pois, que o tabagismo, devido ao uso do cigarro, ocasione tantas e tantas doenças. Mais adiante, iremos esmiuçar as principais consequências do abuso do tabaco, em geral, e do cigarro em particular. Bom, por hoje é tudo. Vemo-nos para a semana. Não se esqueçam, em especial quem é profissional de saúde, a Associação Portuguesa da AVC espera pelo vosso voluntariado. Contacte-nos. Muito bom dia.